gente, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você está ouvindo. Eu sou a pastora Maria Liliane e eu vou começar me apresentando porque é o primeiro dia, né, gente, que nós estamos aqui realizando esse podcast da página Mulheres Virtuosas Oficial, né, do Instagram. E hoje nós estamos começando aqui esse canal de podcast para que algumas histórias venham ser divididas com vocês e vocês venham ser também edificados por essas histórias. E hoje, para iniciar, para estrear, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a pastora Rosinara Santos. Pastora Rosinara, seja bem-vinda. Amém, meu amor. Obrigado. E muito obrigada por estar aqui conosco, né, nesse novo projeto. Amém. E hoje aqui é algo muito especial mesmo, porque você é a primeira convidada. Oh, glória. Então estamos numa estreia com uma mulher de Deus, que é a senhora. E eu creio que muitas vidas aqui serão edificadas. Eu creio também. Amém? Eu creio também e agradeço a Deus pela essa oportunidade, que Deus possa continuar abençoando o trabalho de suas mãos, né? E eu creio que almas, né, vão ser abençoadas pelo Senhor através, né, dessa entrevista que nós vamos fazer, né, desse testemunho, né? E eu creio que o Senhor vai operar grandes coisas. Nós cremos nisso. Aleluia. E o intuito desse podcast é falar justamente sobre o interior da mulher virtuosa, né? Sobre aquilo que está por trás da mulher virtuosa, né? Por dentro da mulher virtuosa. Porque quando a gente fala de mulher virtuosa, Sim. a gente costuma pintar, né, no nosso imaginário, aquela mulher doce, que fala manso, né? Sim. Que vai passando, que não tem nenhum problema. Se você ler Provérbios 31, você vai ver que a mulher virtuosa, ela é uma mulher quase que maravilha, Sim, né? sim. Faz muitas coisas. Se eu não me engano, ela tem aí 14 atividades que ela vai produzindo durante o seu dia, né? Só que quando você se trata mesmo do real, da vida real, a gente sabe que nós sim podemos ser uma mulher virtuosa, Sim. como a mulher de Provérbios 31. Sim. Mas que tudo existe um processo. Sim. Tá? Toda sementinha, né? Toda árvore grande um dia foi uma sementinha. Sim. A sementinha passa pelo processo para virar uma grande árvore. Verdade. Assim é a mulher, né? Para se tornar uma mulher virtuosa. Sim. Qual o processo que ela passou? Qual o processo que ela passa? O que ela tem que vencer? Porque às vezes a pessoa que está ali nos ouvindo, talvez ela ache aquele modelo inatingível, né? Verdade. Inatingível. Como que eu vou ser essa mulher, né? A gente olha, hoje nós estamos vivendo um tempo de rede social, aonde parece que tudo é muito difícil, né? Sim. Como que ela consegue ser pastora? Como ela consegue ser influencer? Como ela consegue realizar tantas funções e ter essa cutis, né? Que ter esse brilho e estar sempre assim falando bem. E na verdade não é assim. Não. Qual é o bastidor da mulher virtuosa, pastora Rosinara? Então, gostaria também de agradecer a senhora. Muito obrigado. Então, tem muitas mulheres que acham que, como a senhora já falou, mulher virtuosa é aquela mulher que faz tudo ao mesmo tempo, delicada. Não, não é assim. A mulher virtuosa, né, quando ela está ao mesmo tempo cuidando da sua casa, do seu marido, né, do trabalho, quando a mulher ela é uma mulher dedicada, né, às coisas de dentro do seu lar. Porque uma mulher virtuosa é aquela que sabe cuidar de tudo ao mesmo tempo com sabedoria, né? Por quê? Porque hoje tem muitas mulheres que não é virtuosa, né? Porque não cuida bem do seu esposo, não cuida bem da sua casa, né? E nós sabemos que é necessário a gente ser uma mulher virtuosa, porque agrada o coração de Deus. E nós sabemos que nós fomos escolhidas para cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E, ao mesmo tempo, tem mulheres que ainda trabalham fora, ainda faz os afazeres dentro de casa, ainda tem um momento com o Senhor, que é o primordial, né? Porque não existe mulher maravilha, mas existe mulheres prudentes e sábia, que sabe, ao mesmo tempo, cuidar de todas as áreas para que seja uma mulher virtuosa.
Uma mulher virtuosa é uma mulher que consegue manter tudo em equilíbrio. Isso aí. Não é sobre a quantidade. Sim, mas sim. é sobre aquilo que ela faz com qualidade. Sim. Não é isso? Sim. E principalmente quando ela faz do seu lar o seu primeiro ministério. Sim. Né? Sim. Porque estar na igreja ou estar na rede social falando sobre Deus e cuidando da casa do Senhor é maravilhoso. Sim. Quem olha por fora, Sim. né, vê o quanto aquela mulher é maravilhosa. Sim. Mas como está a sua casa? Não é? Isso aí. Isso aí. O importante é cuidar das coisas de Deus, sim, sim, mas também o primordial é cuidar do seu lar. É isso, né? Aí. E falando sobre, né, esse cuidado, né? Cuidar da casa do Senhor, cuidar do lar, a senhora que é pastora, né? Sim. Que tem o ministério juntamente com seu esposo, pastor Eduardo Santos. Sim. E como é liderar uma igreja, liderar as suas funções e ao mesmo tempo você cuidar da mulher virtuosa que tem dentro de você? Oh, Glória, é a melhor parte que eu amo. Então, para mim é um privilégio cuidar, né, das coisas do Senhor dentro da igreja, é um privilégio eu estar ali cuidando, né, das coisas do Senhor, das mulheres ali dentro. Porque um dia eu não fui cuidada. Então, eu sempre falei para Deus, eu não vou ser o que foram para mim. Eu falei isso ontem, entendeu? Tá? Que as meninas lá da igreja que tiveram ontem na EBT, sabe? Eu falei isso ontem. E eu sempre falei para Deus, eu vou ser para alguém o que não foram para mim. Então, ao mesmo tempo que eu não fui cuidada, né, eu tenho que cuidar. Eu entendo que eu, como pastora, eu tenho que exercer o meu chamado. Eu tenho que estar cuidando, zelando, dando amor, dando uma palavra amiga, porque ao mesmo tempo que eu estou trazendo uma palavra amiga para alguém dentro da minha igreja, ajudando meu esposo, eu sei que aquele alguém também vai ser transformado, não através de mim, através da minha palavra, mas através da palavra de Deus. Então a gente tem que a cada dia zelar por aquele alguém que Deus nos confiou em nossa mão para estar dentro da casa dele. Então eu amo cuidar da igreja, eu amo, né? Eu sou uma pastora presidente, mas graças a Deus eu gosto de ir para a cozinha, gosto de limpar, entendeu? Para mim não importa. Eu costumo dizer para as minhas ovelhas que quando eu sento, eu converso com elas, que eu posso até levar o título de pastora, mas dentro da igreja eu sou serva. Glória a Deus. E serva é aquela que serve. Então eu estou ali para servir ao meu Senhor. Porque enquanto eu era pequeno, desde o ventre da minha mãe, ele me serviu e está me servindo até hoje. Ele tem me abençoado, ele tem me guardado, tem me dado livramento, tem me dado escape, tem cuidado do meu casamento, da minha casa. E por que eu não vou cuidar das coisas dele com muito amor e carinho? Entendeu? Eu tô toda arrepiada. Ele tá aqui. Então, a todo momento que eu tô ali, eu entendo que quando eu cuido de uma mulher ou quando eu cuido de uma ovelha, né? O Senhor também tá cuidando dos meus, né? Então, quando a gente cuida de alguém, pode contar que Jesus também tá cuidando daquele alguém que você te faz chorar. Eu acredito nisso. Eu tô me emocionando aqui. Pastora, vamos lá. Esse cuidado, né? Quanto tempo a senhora tem de ministério junto com o pastor Eduardo? Então, juntando tudo, nós temos 13 anos de uma igreja que nós viemos, né? Que eu fui consagrada, sendo que eu esperei 17 anos para ser consagrada como pastora. E juntando o ministério que nós temos ali em Santa Margarida, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, nós temos 8 anos, vai fazer agora o final do ano. E entendeu? Nesse tempo, né? 13 anos, né? Sim. O cuidar do início é o mesmo cuidar nesse final? Não, é totalmente diferente. No começo houve muito choro, né? Muito levante, muita decepção, muita coisa, mas isso tudo faz parte do chamado. Em 1 Pedro 4:12 diz assim: amados irmãos, não está a ardente prova que vem sobre vós, para vos atentar, como coisa estranha vos acontecesse, mas sede participante da aflição de Cristo. Então, ninguém vai chegar a um lugar grande, né, com Jesus, sem passar pelo pequeno, chorando, sofrendo. É verdade. Então, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, no começo,
Foi difícil. Teve muito choro, né? Muitas decepções. Sendo que eu olhei para o alvo que é Jesus. A todo tempo olhando para ele, a todo tempo estando perto dele. E eu, durante esses 13 anos, eu consegui superar muita coisa porque eu estava no pé dele. Tem muitas mulheres hoje, muitas pessoas hoje, que no momento que está sendo provado, pergunta por quê. Sendo que até Jesus voltar, vamos passar por aflições, angústia, vamos chorar, vamos ser perseguidos. Isso faz parte do chamado. Tá entendendo? Então, todo momento que eu estava ali passando pelaquela dificuldade, eu sempre olhava para Jesus e falava, me dê força para continuar. E sempre ali, não se fazendo de forte, mas acreditando no Deus que salva, cura e liberta e te ajuda no momento que você pede socorro a Ele. Então, os processos do seu ministério, ao longo desse tempo, foi o que te forjou hoje? Sim, sim. Foi o que me ajudou a vencer. Porque se eu não tivesse passado tudo que eu passei, hoje eu não estaria aqui para contar o que Deus tem feito na minha vida. Verdade. Entendeu? Tem pessoas que querem chegar num nível com Deus, quer que o nome do Senhor seja glorificado, sem passar por alguma provação, uma decepção. Isso faz parte para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado. Entendeu? Testemunhos se contam depois das lágrimas. Sim, sim. Né? Sim. Testemunhos vêm depois das dores. Isso aí. Tem gente que quer contar testemunho, mas não quer estar preparado para se derramar, né? Isso aí. É verdade. E já houve momentos que a senhora estava ministrando por fora, mas por dentro estava quebrada, precisando. Isso aí acontecia ou ainda acontece? Hoje não acontece. Graças a Deus. Por enquanto não está acontecendo mais. Mas já aconteceu. Eu estar muito bem espiritualmente, né? Jejuar, orar, subir monte, ler Bíblia, tá uma benção. E tá com meu coração um pouco triste. Sendo que esse momento que eu estava passando por essa dificuldade, eu não deixava isso me abater. Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um chamado. Então, as minhas emoções, as minhas decepções que eu vivi, que eu passei, talvez lá na frente eu vou passar ainda, eu não posso deixar abater o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Eu não posso deixar parar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu já preguei, sim, estando bem espiritualmente, porém, olhando a situação, o cenário que eu estava vivenciando, sendo que aquele momento que eu estava vivenciando aquele cenário, eu estava ali, mas eu estava acreditando que eu fazendo a vontade do Senhor, eu ministrando, eu cuidando, eu zelando, que ia passar. Era só momentâneo. E graças a Deus passou. E nessas fases que a senhora passou, quais são as lutas mais difíceis de encarar? São as lutas físicas, por exemplo, a falta, né? As provas físicas que a gente vai passando ao longo da vida, as emocionais ou as espirituais? Quais são as maiores dificuldades que a senhora vê, não só ministerialmente falando, mas para uma mulher de Deus? Sim, sim. Né? Porque as físicas que eu digo, às vezes tem um marido difícil, um filho difícil, uma situação financeira complicada. As emocionais é aquilo que vem, né, do interno, ou as espirituais? O que a senhora acha que é a maior prova delas? Então, para mim, a maior é na emoção. Porque, graças a Deus, a Bíblia diz assim, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim se espera. É verdade. Eu, graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus. Então, todo esse momento, tudo aquilo que eu passei, passo, tudo aquilo que a gente vai passar, graças a Deus, eu sempre estou ali acreditando a todo momento que isso aqui eu estou passando, mas vai chegar ali na frente, eu vou conseguir vencer. Eu vou passar do outro lado da margem. Eu vou vencer. Sendo que quando chega na parte da emoção, se você não tiver o equilíbrio, se você não tiver força para superar, tem mulheres hoje depressivas dentro da casa do Senhor porque não tem aguentado. É uma bênção espiritual, sendo que chega na parte da emoção,
do emocional, acaba não aguentando. Muitas parando, desistindo. E o emocional trava o espiritual? Isso aí. Então, trava se você deixar entrar e você não tiver aquela fé, aquela luta para lutar. Porque a nossa briga não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Então vai ter momentos que vai ser uma guerra no exterior e no interior. Você vai querer guerrear, mas sendo que você não vai ter força de falar. Vai ter momentos que você vai dobrar o joelho e você vai só chorar. Mas isso, mesmo você chorando nos pés do Senhor, é importante. Porque mesmo você chorando, Ele está te ouvindo. Sendo que tem gente que já não acredita mais que Deus ainda faz milagre. Que Deus, Ele continua operando. Ele nunca deixou de operar. Nós mudamos, mas Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele sempre vai continuar sendo o mesmo. Amém. E qual o conselho, se você estivesse agora de frente para uma mulher que estivesse passando por esses travamentos, por essas dificuldades? O que você falaria para ela hoje? Uma frase que eu levo dentro de mim há anos. Vai fazer 24 anos que eu sirvo ao Senhor, graças a Deus, nunca me afastei. 24 anos. Prosseguir sempre, desistir jamais. É uma frase que eu carrego dentro de mim. E eu sempre falo para minhas ovelhas, para outras mulheres que me ligam, me pedindo conselho, né? Eu não sou psicólogo, mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, o Senhor tem me conduzido a conversar, a liderar, a ter aquela conversa que levante outras mulheres. Então eu digo para outras mulheres que está ao alcance da voz do Senhor através da minha vida, que continue, não pare. Levanta a cabeça, prossiga, vai em frente, continua. Porque do mesmo jeito que eu, pastora Rosinara, venci, vocês também vão vencer. A Bíblia diz em Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vai vir do Senhor. Tu não está só. Porque se você desistir e parar, não tem como o Senhor cumprir o chamado, as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Então, no momento que você está passando, que talvez você quer pensar em desistir e parar, não é tempo mais de parar, Jesus está voltando. É tempo de você prosseguir, se levantar, faça uma bela escova, viaja, respira fundo, passeia, toma um sorvete e se levanta e vai. Porque Deus conta contigo, comigo, mulher de Deus. Glória a Deus. Parar não é uma opção, né? Sim, sim. Pode até dar uma descansadinha, Isso. né? Descansar, mas não pode parar. Parar, isso aí. Descansou, não vai. Prosseguir sempre. Desistir jamais. Desistir jamais. Guardei isso pra mim. Guarda. E existe diferença entre ser forte e ser curada? Existe. Forte, né? Tem muitas mulheres hoje, muitas pessoas, que às vezes vai guardando tudo. Não, eu sou forte, eu aguento, eu sou forte. Tem uma hora que ela não vai aguentar, ele não vai aguentar. Vai acumulando tudo dentro, não procura ajuda para ser curada, não conversa com ninguém, guarda e acaba virando uma depressão, acaba virando sentimentos acumulados a ponto de trazer doenças por fora, no exterior, carnal. E há uma diferença da pessoa que é curada, porque alguém quando está curado, ela ajuda alguém a ser curada também. Tá entendendo? Tô. Porque hoje eu tenho propriedade para falar isso, porque quando eu estava ferida, eu não queria conversar com ninguém. Quando eu estava achando que eu era forte, guardando tudo, né? Achando que eu era uma mulher maravilha, mas eu não sou. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou ser humano, né? Eu também choro. Eu tenho sentimentos. Mas desde o momento que eu comecei a entender que não adianta a gente tentar ser forte o tempo todo, precisamos primeiramente do Senhor, né? Precisamos de cuidados, precisamos de buscar, de ajuda. Tem muita gente que estão tirando vidas porque não quer pedir ajuda, porque está fazendo de forte. Tem muita gente se suicidando, morrendo, porque não, eu sou forte. Eu não posso falar para ninguém, porque aquele alguém vai me julgar.
e está guardando e está cada dia se ferindo mais. É verdade. Então eu falo, procura a cura. Porque hoje você que está ao alcance da voz do Senhor, talvez está ferida ou está passando por alguma dificuldade, mas você vai conseguir, vai vencer. Glória E você vencendo, você sendo uma mulher curada, você também vai sair também ajudando outras mulheres a ser curada também. Glória a Deus. Há uma diferença. Não seja forte, seja uma mulher curada por Deus. Glória a Deus. É sobre isso. Olha, as pessoas que vão assistir o podcast, que são lá da igreja, elas vão achar que a gente combinou. Que a gente conversou. Eu não conversei ontem com a pastora Rosinara. Jamais. Não conversei. Jamais. E a gente trocou mais informações, né? Sim, sim. Ontem foi aula e nós estamos falando sobre as emoções, né? Sobre cura. Ontem foi sobre cura na alma, né? A palavra de ontem foi cura na alma. E foram praticamente todas as palavras, Benção. né? É sobre isso, sobre você não guardar em Sim. excesso Sim. a ponto de você explodir. Eu até fiz uma analogia com o vaso, né? Sim. Você guarda e você acha que está tampando ali, só que vai ter um momento que ele vai estourar. Vai. E quando ele estoura, o que sobra? Só isso, Cacos. Né? E depois, para colar os caquinhos, é muito mais difícil. Não é? Do que você aceitar se esvaziar. E mesmo que colhe, quem olhar por fora vai ver que está remendado. Exatamente. Não está curado, não está transformado. Aí, a solução é ir para a mão do oleiro, para ele refazer, né? Tem gente que gosta de ir para a roda lá, estar na mão do oleiro dentro daquele processo. Só Deus sabe como dói estar no processo. Mas, enfim, olha, é bem interessante, porque o Espírito Santo, ele vai testificando absolutamente tudo que a gente vai falando, né? E isso é muito bom, isso verdadeiramente é o Senhor, né? Quando ele faz uma coisa, ele nunca deixa nada pela metade. Não. Ele vai completando através das outras vidas, e Deus é perfeito. E, pastora, o que Deus mais te tratou, né? A gente está falando agora, entrou nesse espaço de cura, o que Deus mais te tratou nesses anos em que você está como pastora? O que é que Deus mais tratou dentro de você? Sim, então, o que ele mais me tratou foi as minhas emoções, né? Que quanto mais eu era perseguida, mais ferida, eu ficava muito angustiada, triste, eu queria me isolar, eu não queria conversar. Eu não ficava nem indo pro WhatsApp para não ter que responder, né? Então foi a área que Deus mais me curou, né? Porque fé, graças a Deus, saiu já até, então eu nunca perdi a fé nele. Glória né? a Deus. Mas foi mais um dia ele me curou, graças a Deus. E hoje eu tenho o prazer de conversar das coisas de Deus, né? Eu amo falar. Se eu sentar para conversar com alguém, eu falo do começo ao fim só dele, né? Que ele é meu tudo. É muito bom falar de Jesus, Muito né? bom falar de Jesus. Poxa, a melhor história. Eu amo esse Deus. Então, foi a área que ele mais me curou, foi as minhas emoções, né? Meu interior. Graças a Deus, hoje eu sei superar quando alguém me fere ou quando alguém me decepciona. Eu sei orar, entregar na mão do Senhor e ficar tranquila. Entendeu? Graças a Deus. E ir até essa pessoa e conversar com essa pessoa. Mesmo que ela não me perdoe, ele não me perdoe, mas eu perdoo. É verdadeiramente Deus forjando em nós o caráter Isso aí, dele, né? Caráter. Entendeu? Verdadeiramente é isso. E né, a gente está aqui conversando sobre o interior, e a gente sabe bem que uma vida de ministério, de liderança, é uma vida que a gente tem que estar disposto, né? Não é só disponibilidade, tem que ter muita disposição para você ser ferido no meio do caminho. Sim. Isso é fato. Né? A gente vai ser decepcionado, entristecido, vamos errar também algumas vezes. A gente também tem que lidar com os nossos erros e aprender a nos perdoar, né? Que eu acho que é algo também importante a ser dito. Nós aprendemos, né, no meio do caminho, tanto a lidar com o outro quanto a lidar com nós mesmos, né? E eu acredito de verdade que eu sei por mim, né, que estou no início ainda, né, dessa caminhada em liderança, mas
quando a senhora foi, né, passou por todo esse processo de aprender a lidar com o outro, né? Porque a gente tem que aprender, Tem que aprender. porque pastorear sem saber lidar com o outro, Sim, não tem como. não tem como. Aprender a lidar com você mesma, Sim. né? Porque o outro nem sempre vai responder da maneira que a gente quer. Às vezes a gente vai nos surpreender, né? Com a resposta, que não é o que a gente gostaria de ouvir. E nesse processo a gente vai sendo moldado, né, pastora? Vai sendo moldado, vai sendo tratado, vai entrando dentro do querer de Deus, como que o Senhor nos quer. Só que quando a gente acha que a gente aprendeu tudo, né, que a gente passou por tudo, vem o Senhor para nos tratar mais uma vez. E eu separei bastante perguntas, mas eu confesso que o que eu quero falar aqui hoje, né, a pastora Rosinara, ela passou por um processo há pouco tempo, não é? Um processo de saúde. E sábado, pastora, foi sábado, né? Que a senhora teve. Sábado ela teve alta, gente, de um CTI, né? Sábado não, foi quinta-feira, se não me falar. Foi Eu me quinta. internei no sábado. Foi, para a glória de Deus. Quinta-feira a pastora Rosinara teve alta do CTI. Né? E hoje, gente, menos de uma semana depois, ela tá aqui, né, para falar de uma mulher que foi curada no interior dela, que hoje ajuda outras mulheres a serem curadas no seu interior, porque pastorear é isso, você ajudar os outros dentro das suas debilidades, tanto emocionais quanto espirituais, não é? E hoje você passou por esse processo de novo, né, pastora? Porque já é a segunda vez que a senhora passa por isso. E como que tá hoje a Rosinara? Como que foi isso? E como que você lidou com tudo isso? Então, hoje, graças a Deus, eu estou mais tranquila, porque desde o começo, né, a mão do Senhor sempre esteve comigo, né? Em dezembro, né, dia 31, eu estava em casa arrumando tudo direitinho para fazer um ano novo e de repente comecei a passar mal, né? Comecei a passar mal, os braços parou, começou a ficar dormente, mandei meu filho de 7 anos ligar para meu esposo para poder estar me levando para o médico, né? Foi o primeiro CTI, né? Aí os médicos falaram que era um AVC que eu estava dando, né? Fiquei lá do dia 31 até o dia 2, né, internada. Fiz 2 tomografias, fui furado, né, no braço, no dedo, tudo, só Jesus. Mas, graças a Deus, lá o Senhor nos usou, né? E eu fiquei tranquila, eu orava, cantava, né? Aí o Senhor ia trabalhando, eu pregava para um, pregava para outro, o Senhor é maravilhoso. Eu todo momento. Mas o que me chama mais atenção é que antes da gente ser provado, Ele sempre nos avisa, né? E ele já estava cantando um hino para mim dentro de casa, né? Do soldado ferido. E eu falei, Jesus, vai acontecer alguma coisa. Eu falei para o meu esposo, vai acontecer alguma coisa. Só que eu não sabia que era comigo. Ele já estava me alertando e eu já estava até já falando, Senhor, me guarde. Eu não sei, né, se vai ser eu, se vai ser alguém da minha família, mas nos guarde. E ali eu fiquei, dia 31 até o dia 2, né? E os exames não deu nada para a glória de Deus. E fiz tudo direitinho que o Senhor botou no meu coração. O interessante, pastor, é que quando eu dei a entrada em dezembro, pela primeira vez, eu entrei no CTI, aí os fogos, pá, pá, pá. Meu esposo me deu feliz ano novo, foi embora. Aí daqui a pouco eu virei e falei assim, Senhor, eu vou ficar aqui sozinha, só tem uma enfermeira. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu vou furar teu braço e botar acesso. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco veio o médico, eu não quero ela aqui não, ela vai ficar sozinha não, vamos para outro quarto do CTI. Eu fui, quando cheguei lá, Deus é tão maravilhoso que estava cheio de gente. Eu falei, Senhor, eu não posso levantar, tomando banho na cama, não posso levantar. Mas se eu não posso ir até lá, a minha voz vai. Aí eu comecei a adorar o Senhor. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei. E todo momento que eu ia cantando, tinha um chorando, tinha o outro do lado em desespero. Daqui a pouco ficou em silêncio o CTI. E eu comecei a louvar um atrás do outro, louvar. Daqui a pouco um teve alta. A senhora que estava do meu lado,
que eu já tinha intercedido pela vida dela. Senhor, acaba com o sofrimento dela. Quando minha filha entrou, falou para mim, mãe, tem uma senhora que está aqui do lado, 2 filhas estão lá fora orando para que o Senhor acalme a tempestade, né? Para que o Senhor venha tirá-la dessa situação. Eu falei, eu acabei de orar também e louvar. Daqui a pouco Deus preparou ela e levou, ela era serva do Senhor. O outro que estava com infarto foi embora. O outro que estava precisando de subir para a cirurgia, que estava agitado, que a enfermeira queria amarrar, porque ele estava agitado, subiu para a cirurgia. Glória a Deus. E o outro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que estava desesperado porque a visita não chegava, teve alta e foi embora. Quando eu abri a cortina, só tinha eu. Subi para poder fazer a tomografia. E quando eu subi, o que aconteceu? Eu entrei dentro do elevador, o elevador parou. E eu, a enfermeira, o médico e o maqueiro. Sendo que eu fui pregar na igreja de uma amiga minha, pastora Celi, eu fiquei presa no banheiro. E tiraram o carro da porta para mim poder pregar. E o pessoal achou que eu ia estar nervosa, né, na igreja. Eu saí assim, louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo pensou que eu não ia ministrar, eu vou ministrar para essas mulheres. Então eu lembrei dessa situação, dessa porta fechada na igreja. O que aconteceu? Eu falei assim, doutor, posso orar aqui? Ele falou, pode. Eu falei, eu sou pastor, eu vou orar. Pode orar? Pode. Eu falei, Senhor, eu já fiz tudo que o Senhor ordenou para mim fazer aqui. Agora, em nome de Jesus, se o Senhor te peço, abre essa porta. Senhor, eu creio que eu vou fazer essa tomografia, não vai dar nada, que o médico falou que era AVC, que ia dar problema na minha cabeça. E o médico olhando para mim, o enfermeiro e maqueiro, não vai dar nada, eu vou ser curada. Pastor, eu entrei, daqui a pouco, a gente estava bem ali, daqui a pouco a porta se abriu, eu entrei. Quando eu acabei de fazer a tomografia, o doutor virou para mim e falou assim, olha, não tem nada. Glória a Deus. E eu fui cantando da maca, todo mundo olhando no corredor até o quarto. Quando eu cheguei no quarto, o médico falou assim, eu vou te dar alta. Eu falei, Jesus, muito obrigado, liguei pro meu esposo. Aí a enfermeira falou assim, doutor, tem mais alguém para chegar? Não, eu nunca vi isso, final de ano o CTI ficar vazio. Enquanto Deus não fez, tirou todo mundo, Ele não me tirou. Tirou todo mundo, depois eu fui a última a sair. E para honra e glória do nome do Senhor, eu fui embora. Isso foi o primeiro testemunho de dezembro. Glória a Deus. E de dezembro até aqui, a senhora foi contando esse testemunho, né? Foi. Mas foi aquilo que eu falei, quando a gente pensa que já viu de tudo, Deus vai lá e prepara mais uma experiência. Uma experiência, sim. E agora, recentemente, a senhora passou pela segunda experiência. Pela segunda experiência. A segunda experiência, meu esposo pregou numa igreja lá em Jesuíta. E ele me chamou para mim com ele, eu fui, deixei o meu pequenininho com a minha filha mais velha e acompanhei meu esposo. Eu sempre gosto de acompanhar. E chegando lá, eu queria sentar aqui embaixo, né? Que aí fica a visão, fica melhor pra gente ver, né? Verdade. Aí, não, pastora, vamos subir para o altar. Eu subi para o altar. Contei o meu testemunho lá, né? Porque tinha algumas pessoas lá que não conheciam meu testemunho. Tinha outras que conhecia, que foi no meu culto de ação de graça. Inclusive, pastor, eu guardei os fogos do ano novo para o meu culto de ação de graça. Em dezembro eu saí, sexta-feira, e peguei os fogos, dei um culto de ação de graça na igreja. Eu falei para o meu esposo, cada fogo que eu estourar vai ser, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pá! De morte para vida. Pá! E fiz um culto de ação de graça. Quando dei o testemunho na igreja, graças a Deus, o pessoal tudo exaltando o nome do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. Sentei. Quando eu sentei, eu comecei a me sentir mal na sexta-feira. E quando eu senti mal na sexta-feira, eu me liguei com o Senhor, comecei a clamar, passou. Meu esposo terminou de ministrar, jantei, né, na igreja, viemos embora. Cheguei em casa, tomei banho, dormi. No outro dia acordei. De manhã tomei café, liguei para minha filha, vamos sair. Pode vir, mãe. Fomos para casa da minha filha para almoçar, pastor. Chegando lá, brinquei, ri, daqui a pouco sentamos no sofá e meu esposo virou para mim e falou assim, filha, vamos embora, porque eu tenho que ir no médico, porque eu tô com dor na coluna, né, devido ao trabalho. Eu falei, vamos embora. Quando eu levantei, botei o chinelo, daqui a pouco eu tô passando mal. Minha esposa, o que foi? Eu sentei. Quando eu sentei, pastor, comecei a sentir meu corpo desfalecendo. E comecei a ficar com ânsia de vômito. Daqui a pouco minha filha, nervosa, ela é enfermeira, ela falou, mãe, o que foi? Correu, pegou o aparelho de pressão para medir. E eu virei para ela e falei assim, me leva para o hospital agora que eu tô morrendo. E meu filho, minha neta, todo mundo chorando, todo mundo nervoso. Eu virei para minha filha e falei assim, filha,
Me leva pro hospital, eu tô morrendo, me leva. Ela, calma, mãe, calma. Ela mediu a pressão tava boa, 12/8. E aquele momento que estava ali, eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me dá uma chance ainda de cumprir o teu chamado na terra. E eu tenho um filhinho de 7 anos, que é um presente que o Senhor me deu. Eu preciso acabar de criar, que é o Pedrinho. E depois que passou isso, meu esposo tentando me pegar no colo e eles não conseguiam, porque eu estava tipo aquele boneco do posto, né? Com o vento de ficar molinho, eu não conseguia andar. Me botaram na escada e eu fui descendo aos pouquinhos, batendo assim, pastora. Quando chegou no último degrau, eu comecei a vomitar. Quando eu comecei a vomitar, minha filha me segurando e o pastor foi botar o carro perto para poder me carregar. Minha filha mora no 2º andar. E eu falei assim, eu vou urinar. E comecei a urinar. Minha filha começou a chorar, achando que eu estava infartando. Aí a minha filha falou, mãe, não urina não. E começou a gritar. Sendo que nessa hora, eu estava cometida de uma enfermidade à beira da morte. Sendo que eu tive que ter força para acalmar minha filha, porque minha filha entrou em desespero, achando que eu estava indo embora, infartando. E eu ainda falei para ela, filha, fica calma. Você precisa ter equilíbrio, você precisa se acalmar, porque eu estou passando mal, eu tive que acalmar ela. Meu esposo me botou dentro do carro, e quando chegou dentro do carro, eu comecei a orar na Avenida Brasil. Quando chegou no meio do caminho, eu estava falando, eu estava boa, e meu esposo falou assim, você está melhor? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, vamos pro médico. Cheguei lá. Quem foi atendida primeiro, pastora? Meu esposo. Eu, com o quadro que eu estava, era eu que tinha que ter sido atendida primeiro. Sim. Fiquei na cadeira de roda de 1 até as 5, dormindo o tempo todo falando com Deus. E eu ali tranquila, entrei pra sala, expliquei a doutora tudo que tinha que explicar. Estava passando mal, aquela situação toda ali. E ela falou pra mim, eu não vou te liberar, você vai ficar aqui, vamos fazer um check-up geral. E fizemos check-up, foi na hora que ela me transferiu para poder eu me internar de novo. E ali ela falou que eu estava tendo isquemia. E eu chorei na hora, eu falei, de novo, Jesus, mas eu não vou murmurar. Seja feita a tua vontade. Foi quando tudo começou. A senhora... Isso foi no sábado, né? Eu lembro que eu também estava no hospital. Sábado. Quando eu li a mensagem do pastor Eduardo nos seus status, sim, eu estava no hospital também com a minha filhinha. Sim. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia, amor, vamos orar. Aí agitei a igreja lá, vamos orar. Aí as pessoas, eu printei a tela, postei no grupo da igreja, as pessoas acharam que era eu que estava no hospital. Eu falei, não, é a pastora Rosinara. E quando a gente viu, eu falei, meu Deus, mas ela já passou por isso. Sim. Né? Faz pouco tempo. Sim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com a tua serva? Né? E a primeira coisa que a gente pensa, né? A gente que entende, né, do mundo espiritual, Senhor, o que o Senhor quer com a tua serva? Sim, sim. Né? E eu tranquila. E o que o Senhor queria de você lá? Isso. Ele queria que... Ele sempre falou comigo. No começo do meu ministério, eu evangelizava muito a pé. Eu ia do Oiticica até o Rocha Faria, evangelizando na rua, e entrava dentro do Rocha Faria, e ali falava do amor do Senhor, né? Então, o Senhor me levou para ali para uma grande obra. Chegando ali, pastora, eu comecei a falar do amor do Senhor, mesmo sendo furado, mesmo aquela equipe em cima de mim, mesmo aquele desespero dos médicos em cima de mim, e eu falando, engraçado que quando eu entrei dentro do ambulância para ser transferido, um médico ainda brincou comigo e falou assim, vamos embora, que Jesus está te chamando para ir para o céu. Aí eu falei para ele assim, ainda bem que eu estou na presença dele. E o Senhor já aceitou ele? Aí eu entrei também para ministrar para ele. Aí ele ficou brincando e rindo. Quando nós demos entrada ali, começou tudo certinho. Entrou uma enfermeira para me furar, eu comecei a falar do amor de Jesus. Entrou a cozinheira para me dar comida, eu comecei a falar. Foi ali que a obra começou. Eu falando do amor do Senhor, falando que eu já estava ali em dezembro. Tinha gente que falou assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu estava em dezembro, no 68, no quarto 68. E aí a senhora mesmo. E ali eu comecei. Então, pela misericórdia, preguei para pessoas católicas, espírita. Inclusive essa espírita, que a enfermeira virou para mim e falou assim, eu sou espírita. Eu falei, mas Jesus te ama da mesma forma. E abracei ela e louvei um hino para ela. Entendeu? E comecei a trazer a mensagem da parte de Deus.
para ela. Enquanto eu não terminei a obra ali, né, que eu estava sendo furado a todo momento, a minha veia ficava balançando igual bailarina, não conseguia, meu sangue estava coagulando. Todo dia à noite eu tinha que levar uma injeção na barriga, para o sangue não coagular, para não me dar trombose. Então, eu estava ali a todo momento, eu já estava praticamente já acostumando ali, já não estava, né, entrando em desespero. Mas teve uma hora que, quando eu fui furada na virilha, aí eu olhei para o céu e falei: Pai, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se for possível, aparta de mim esse cálice. Meu Deus. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando eu falei isso, eu comecei a chorar. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu só quero te adorar, não quero questionar. Eu prefiro adorar. Aleluia. Porque tem coisas que a gente não entende no momento que a gente está passando. Verdade. E às vezes a gente quer questionar e murmurar. E eu falei: Senhor, só me ajuda a passar. Aí foi quando Deus permitiu eu ir para o outro quarto, onde também foi uma peleja. E naquele momento ali que a senhora estava pregando, a senhora tinha certeza absoluta do que Deus ia fazer na sua vida? Tinha. Eu tinha certeza de que Ele ia me dar uma chance de sair de lá curada, porque eu estava, ao mesmo tempo que eu ministrava para alguém, né, que teve uma enfermeira que me pediu para orar o ventre, porque o sonho dela era gerar. O esposo é da Assembleia de Deus, a sogra, e ela é católica. E eu botei a mão no ventre dela e eu falei: da mesma forma que o Senhor pode abrir a madre dela como abriu a Diana, o Senhor também pode me curar e me levar de volta para casa. E a todo tempo ali que eu orava alguém, eu confiava naquilo que eu profetizava na vida de alguém. A minha fé unia com a fé de alguém que eu orava também, e eu levava para dentro de mim. Eu estou fazendo a obra, eu estou orando, e eu creio que o Senhor vai me dar chance de sobreviver. E naquele momento, que era o momento para você estar mais fraca, né? Que é o momento da crise, é o momento do desespero. Isso. Você se sentia forte. Me sentia forte porque Ele, todo momento, Ele estava comigo. Ele ficou comigo todo momento. E essa fortaleza veio porque você estava fazendo a obra. Você sente que foi disso? De você estar ali dentro fazendo a obra e aquilo ali te fortalecia? Me fortalecia. E desde o momento, o Senhor sempre Ele botou no meu coração que era necessário eu confiar, acreditar, né? Conforme eu orava ali, alguém dava uma palavra, Ele todo o tempo cuidava de mim. E aquilo ali que me fortalecia de saber que o Senhor ia me dar chance, que eu ia sair dali com vida e sem nada, sem sequela, sem arritmia, sem AVC. Verdadeiramente é o versículo que a senhora falou, né? Isso aí. De Romanos 11. A fé vem pelo... a fé é o palavra. firme fundamento daquilo que eu Isso aí, não a fé vejo, é o mas firme eu fundamento. espero. Isso aí, Né? isso aí. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala, né, a importância da pessoa estar na presença, da pessoa estar ouvindo a palavra, da pessoa estar no altar, de estar ali nos pés do Senhor, é justamente para momentos como esse, de crise, a fé não se esvair, né? Não esmorecer. Que é o mais importante. Que é o mais né? importante. Isso aí. Porque foi a fé que te fez vencer? Foi a fé que me fez vencer. Que se eu estou de pé, primeiro é o Senhor, né? E se eu cheguei até onde eu estou chegando e vou chegar ainda, onde Deus quer, não onde eu quero. Aleluia. Né? Porque a nossa vida pertence a Ele. É verdade. Tudo é para Ele, tudo é dele, né? E eu costumo dizer que Ele é bom, mas não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Ele morreu, mas o terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. Então, a gente tem que acreditar naquilo que Ele falou que Ele vai fazer. E a todo momento, se você... Pode a multidão não acreditar, mas se você acreditar, basta. Se você ter fé e acreditar naquilo que Ele falou que vai fazer, né? Mesmo que você não está vendo pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais, eu contemplo a cada dia as promessas dele alcançando a minha vida. É a minha fé que tem me ajudado a chegar até aqui onde eu cheguei. Aleluia. Entendeu?
Então, a gente, de começar, né, antes da gente gravar, a gente estava aqui conversando um pouquinho. A pastora tem muitos testemunhos para contar, né, da sua vida desde lá de trás, né, desde a sua infância até agora. E verdadeiramente foram grandes experiências que te forjaram essa mulher que você é, né? Uma mulher curada por dentro, que fez você ser curada por fora, né? Que fez a mão do Senhor te resgatar, né? Do vale da sombra da morte, né? E hoje a gente vê, pastora, uma geração líquida, né? De um evangelho líquido. Líquido porque não é sólido, né? Líquido porque se essa xicrinha é redonda, fica redonda. Se é quadrada, fica quadrada, né? Se é retangular, fica retangular. Não tem uma forma certa. Então, hoje nós vivemos uma geração que quer desistir por tudo. Isso aí. E às vezes é a mínima coisa. Não é? Não é nem tão grande do que eu e a senhora um dia já passou. Exatamente. Entendeu? Uma geração que quer desistir por tudo, que não aceita, né? Isso. Não aceita ser tratado por Deus, passar pelo processo. Isso aí. E o que você diria hoje, a mulher, Rosinara, lá na infância, né, que passou por tudo isso até hoje, para a glória de Deus estar aqui bem, com saúde, e eu creio que você vai viver muitas coisas ainda da parte do Senhor. O que você diria para essa pessoa que está pensando em desistir ou que já desistiu, porque não suportou o processo ou porque abandonou no meio do caminho? O que você diria para essa pessoa hoje, para a gente finalizar aqui? Então, eu gostaria de dizer, né, para essa pessoa, para não desistir, para continuar e para acreditar, né, primeiramente no Senhor, porque Ele tem poder para mudar história, mudar quadro, mudar cenário, né? E tem muitas pessoas que nos últimos dias, né, não tá mais acreditando naquilo que o Senhor falou que vai fazer. Então, eu gostaria de dizer para você que está ao alcance da voz do Senhor através da minha vida, para você continuar, perseverar, acreditar, buscar, ter fé, ter confiança. Porque todo momento que você acreditar, ou talvez você que está afastado, volte correndo para o Senhor. Porque Ele está de braços abertos para te receber. Porque tem coisas que é necessário eu e você passar para o nome do Senhor ser glorificado. Porque quem vai dentro de um hospital, se não passou lá atrás por uma enfermidade, você vai falar o que para alguém se você não passou por uma enfermidade, se você não foi curado? Como é que você vai falar que Deus Ele vai te abençoar, te prosperar, se você passou algumas dificuldades e você desistiu, desanimou? Então, eu quero dizer para você, não desanima. Não desista, vá em frente, prossiga, desistir jamais. Porque aquele que persevera, ele vai alcançar primeiro as coisas do reino. Porque não adianta a gente ganhar tudo. Porque tudo vai ficar para aí, pastora. Carro, casa, mansão, tudo. O importante momento é a salvação. Você que está afastado, você que está desanimado, querendo parar, ou que parou, volte correndo para Jesus. Porque eu sou uma testemunha viva. Quando eu tentei tirar lá no passado a minha vida e a vida dos meus filhos, por uma decepção que eu tive, e eu escutei uma voz, não faça isso. Foi quando eu me rendi aos pés do Senhor. Então eu tenho motivo de estar na presença dele, eu, pastora Rosinara, agradecendo, louvando, mesmo passando por alguma dificuldade, porque isso a gente vai passar. Mas dizer para você, não desistir, não parar. Volte correndo, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. E Ele conta com você. As almas que você vai ministrar, vai pregar, Deus vai te preparar a cada momento, a cada segundo, para você ir adiante. Porque você nunca teve só, desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre, Deus sempre esteve contigo, por onde quer que tu passares. Então, não é tempo mais de desistir. Muitos estão morrendo, muitos estão descendo o pó da terra, estão largando a presença do Senhor, estão largando o caminho do Senhor. E é muito importante a gente frisar isso, que não é tempo mais da gente parar. Mesmo que você esteja ferido, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja passando por algumas decepções, algumas desilusões,
né, traumas, mas isso aqui, que é a palavra do Senhor, aqui tem remédio, aqui tem cura, aqui tem tudo o que eu e você precisa para continuar essa jornada, porque nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Aleluia. Aqui não é a nossa morada. É verdade. Então a gente tem que se preparar. Sem santificação ninguém verá Deus. Então você vai ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a se render aos pés do Senhor. Então é necessário você voltar para a presença do Senhor e continuar, porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida. Glória a Deus. Pastora, foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer te ouvir. Foi um prazer ouvir os seus testemunhos, né, de vida. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui foram edificadas, né? Porque, como eu disse, né, vivemos numa modernidade líquida, né? De um evangelho que está se tornando líquido. De pessoas que não creem mais. Verdade. Né? Quer crer em Deus, mas à distância, né? Não quer mais se envolver, não quer mais estar perto. Por causa, como a senhora falou, dos traumas, das decepções, das feridas, né? Que precisamos vencer diariamente. Porque a vida com Deus é isso. É vencer diariamente, né? E nem todos os dias vamos estar dispostos, pastora, a vencer. Nem todo dia a gente acorda com cara de vencedor, dizendo, hoje vai ser o dia, nós vamos conseguir. Vai ter dia que a gente vai chorar, vai dizer que quer desistir, vai se lamentar. Vai querer ir, mas vamos ter Exatamente. Isso acontece. Exatamente, isso acontece. Mas eu costumo dizer que a vida do crente tem que ser como só por hoje. Isso aí. É um dia de cada vez. Se hoje não deu certo, dorme, descansa, que amanhã é outro dia. E amanhã Deus proverá. Isso aí. E o choro, ele pode durar uma noite inteira. Isso aí. Mas a promessa de que a alegria, ela vem pela manhã. E se a alegria vem pela manhã, não sei quanto tempo a tua noite está demorando, querido. Pastora, mas a minha noite está demorando um mês, está demorando um ano. Mas escute, quando amanhã chegar, você vai viver o extraordinário que é o amanhecer de Deus na tua vida, amém? Então, como a pastora disse, não desista, persista, continue. Porque se ela está aqui hoje para contar que ela venceu, queridos, ela venceu aqui, não foi só um CTI. Ela venceu batalhas e guerras que ela travou durante a sua vida. Então, se ela está aqui para dizer que venceu, você também com certeza irá vencer. Amém? Então, mais uma vez, pastora, eu te agradeço. Agradeço a você que ficou conosco até agora. E até a próxima. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus.